Fala galera! Opa! Aqui é o Itamar, tudo bem com vocês? E aí? Como é que estamos? Como é que foi a semana? E aí, assistiu a aula da Família de Deus? Foi um pouquinho extensa, né? Pô, eu vou tentar reduzir nessa aula de hoje, tá? Mas que Deus possa falar ao teu coração como falou na outra. Nós falamos lá na nossa lição que teríamos quatro lições referentes a crises familiares. Já falamos da primeira, hoje, onde a família é uma academia que Deus nos usa. Hoje vão ter várias situações ali que nos fazem crescer, fortalecer, ter musculatura, exercer a nossa fé, exercer o domínio próprio. Então, várias situações. E hoje nós vamos falar sobre pais descrentes. Como é que eu faço isso? Você sabe? Você sabe? Eu acho que não. Ou se sabe, né? Vamos aperfeiçoar o nosso entendimento, tá? Que Deus possa falar ao teu coração nessa lição e que possamos sair daqui realmente estabelecidos naquilo que é a verdade de Deus para tratar situações como pais descrentes. Conto com vocês, até mais. Tchau, tchau. E aí, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, dando continuidade aqui na nossa lição, né? Hoje nós vamos falar sobre a 10ª lição, a lição onde nós vamos aprender sobre pais descrentes, o que devemos fazer, né, como eu já disse ali na introdução. E eu quero que você se abra, né? Nós temos aí alguns minutos para falar desse assunto e eu queria que você abrisse seu coração, né? Então já prepare aí um lugar, chame seu pai, chame sua mãe, chame seu irmão, se você quiser que eles assistam com você. Prepare aí um caderno, tenha a sua Bíblia do lado, né? Lápis e borracha ou caneta para poder fazer anotações. E não esqueça de orar. Orar para que Deus fale com você nessa lição, para que realmente você saia daqui aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem para te ensinar, para me ensinar, para nos ensinar como servos de Deus. Principalmente a lidar com essas crises. Nós já aprendemos que todas as famílias têm crises, independente da família, crise que vai fazer com que você saia fortalecido de toda a situação. Deus usa a família como uma academia e nós vimos isso. E Deus, né, nos ensinou ali que tem 2 tipos de modelos de família: famílias que edificam sobre a areia e famílias que edificam sobre a rocha. Quando vem as crises, as situações, as coisas que possam impedir, né, o desenvolvimento da família, nós vemos que a família forjada na areia é mais facilmente destruída, né? E aquela que é formada na rocha vai passar pelas crises, mas como está firmado em Cristo, vai passar sempre a vencer. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que afronta muitos adolescentes, muitos jovens, né? De repente não é o seu caso, que você é de uma família cristã, seu pai, sua mãe já são convertidos, já estão na presença de Deus, mas de repente pode ser pais que estão em crises espirituais, crise espiritual, né? Ou seja, você vai saber lidar com essa situação. Nós vamos hoje aprender como sair disso. Você quer fazer isso? Então vamos lá, vem comigo. Galera, como eu disse, cola em mim aqui que vocês vão aprender um pouquinho sobre como lidar com os pais descrentes. Como a gente pode sair disso, né? Quando a gente pode reverter isso. Porque são situações difíceis, onde Deus quer que você seja forjado, seja trabalhado. Eu não sei qual o seu nível de conversão, se você está há pouco tempo na presença de Deus, se você tem pouco tempo caminha com Cristo, ou se você está há muito tempo, ou se você nasceu em um lar cristão e de repente você não passa por essa crise, ou então passa porque, como eu já disse, seu pai ou sua mãe está em crise. Como é que você vai agir? Como é que você vai atuar nessas situações? Como é que você vai vencer essas situações? Nós precisamos nos posicionar. Primeira coisa, a gente tem que confiar em Deus. Nossa primazia tem que ser honrar Cristo, colocar Cristo em honra. E também usar de estratégias que são muito simples. E uma dessas estratégias é o ore. Só que seria muito simples eu falar que orar é a solução, né? Ou não muito simples, mas o correto a fazer e terminar a aula, vamos embora, acabou. Ore, vai lá, ora, põe seu joelho no chão e orou. Mas não é um ore, é um anagrama de O-R-E, né? Ore.
O que significa esse ore? O que nós temos que fazer com isso? Eu queria que você prestasse atenção nessa aula, nesse anagrama, e que você se posicionasse hoje em cima disso, e que você saia daqui hoje modificando, tirando essa crise do seu colo, tirando essa crise dos seus ombros, impedindo com que isso te afaste de Deus, mas sim com que essa situação seja usada para que você saia fortalecido dessa situação toda. Então vamos lá, o que significa esse ore? O O de ore quer dizer obedecer. Obedecer é, como diz a palavra de Deus lá em Efésios 6:1, diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Você vê lá em Colossenses também que Deus também nos fala isso, que a gente precisa ter esse entendimento. Filhos, obedeçam seus pais, pois tudo isso agrada a Deus. Ou seja, se é justo obedecer a Deus, obedecer aos nossos pais, nós temos que obedecer. Então, a primeira parte desse anagrama todo, das 3 palavrinhas ore, é obedeça. Obedecer seu pai, né, como meus filhos gostam de brincar e falar aqui, né, obedecer é melhor do que apanhar, né? A gente brinca aqui com eles, eles falam isso, né? Quando a gente fala para eles, obedecer é melhor do que apanhar. Não, mas nesse caso aqui é uma brincadeira que a gente faz. A gente não bate neles, tá? Mas obedecer é melhor que sacrificar, obedecer é melhor do que você ter um atrito, um conflito com os seus pais, porque, mas meu pai me proibiu de ir na igreja, meu pai proibiu de participar do evento, meu pai proibiu disso, meu pai proibiu daquilo, mas seu pai é descrente. Obedeça seu pai. Obedeça seu pai. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Se você tem um coração em Cristo, se o teu coração está focado em Deus, se o seu coração está firmado em Jesus Cristo, meu querido, obedeça seu pai no Senhor e Ele vai honrar você. Obedeça. Obedecer é algo importantíssimo na palavra de Deus. Obedecer não é algo simplório ou simplesmente obedeça, acabou, né? Você faz as suas tarefas em casa, você atende às necessidades do seu pai em casa, dos seus pais em casa, você lava uma louça, você ajuda os seus irmãos, como é que você atua? Obedeça seus pais. Ande naquilo que Ele está mandando você trilhar, para você caminhar, você viver, experimentar, porque assim você vai ser abençoado. Tudo na sua vida vai ser diferenciado, né? Porque isso agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Obedeça. Mas coloque a tua vida diante de Deus e fala: Deus, eu estou obedecendo, mas o Senhor sabe onde está o meu coração. O Senhor sabe onde está a minha vontade de estar, de fazer. É com dor que eu obedeço, é com um pouquinho de tristeza que eu obedeço, mas eu sei o que eu estou fazendo. Para que amanhã eu possa ganhar o coração do meu pai, para que amanhã eu possa ganhar o coração da minha mãe, eu estou aqui obedecendo. Estou aqui me dobrando, estou aqui me desdobrando, estou aqui exercendo a paciência, estou aqui exercendo o domínio próprio, para que amanhã eu possa experimentar algo diferente e melhor. Porque Deus se agrada disso. E Deus quer que você seja obediente, porque a tua obediência vai trazer os seus pais até Cristo. Porque você vai ser um instrumento para isso. Porque os teus pais que não são crentes, ou que estão em batalha espiritual, ou estão com uma crise espiritual, não conseguem se definir que caminho seguir, você pode ser esse instrumento que vai levá-los a mostrar o caminho da salvação, a mostrar o caminho da restauração da fé. Você é esse referencial. Confie em Senhor. Obedeça. Então, a primeira letra do ore é obedeça. Então, vamos obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é justo. Obedecer agrada ao Senhor. Então, obedeça aos seus pais. Falamos sobre a primeira letra, né? Obedecer. Agora vamos falar a segunda letra do ore, que é o R. O que seria o R?
R é respeitar. Respeitar, no dicionário diz assim: respeito, sentimento que nos leva a tratar o outro com grande atenção, profunda consideração e sincero reconhecimento. Quem respeita, reverencia, obedece, está disposto a atender sempre. É isso que nós vemos aqui no dicionário. O dicionário nos diz isso. Será que isso pode ser aplicado no nosso dia a dia com nossos pais? R de respeitar. Nós temos que... o que significa respeitar? Nós temos várias situações na palavra que a gente precisa honrar os nossos pais. E lá em Efésios 6, no versículo 2, do versículo 2, 3, diz assim: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Lá em Êxodo 20, 12, diz a mesma coisa, tá? Para que prolongue os nossos dias na terra, para que a gente tenha herança na terra. Honra teu pai e tua mãe, respeite, dê honra, mostre o grande valor que eles têm por você. Esse é um sentimento que a gente precisa derramar sobre os nossos pais. E Cristo em nenhum momento falta com respeito com aqueles que o buscam. Cristo em nenhum momento desonra aqueles que o buscam. Quando você buscou o Senhor e você se converteu e você passou a caminhar com Cristo e você passou a receber essa salvação, a ação do Espírito sobre a tua vida, de repente os seus pais começaram a ir contra você por várias situações, mas você precisa respeitá-los, honrá-los. Honra teu pai e tua mãe. Busque ao Senhor e respeite, reverencie os seus pais. Não seja ingrato com aquilo que eles têm feito com você, porque é muito fácil a gente ser ingrato, ser irreverente, ser desobediente aos pais, não atender sempre. Porque é muito difícil, num momento que você está lá triste, macambuzo, você é adolescente cheio de situações, aí seu pai vai te pedir para fazer, vai lá fazer isso, aí você, não vou fazer, vai, faz. Você na igreja pede oração para o seu pai, para que ele se converta, para que ele venha para a igreja com você, mas na primeira oportunidade você faz o quê? Grita com ele, você o maltrata, você não o reverencia, você não o reconhece, você não tem um reconhecimento sincero do seu pai, dos seus pais, do que eles representam para você. Então, fica difícil a gente vencer a barreira da incredulidade, né? Fica difícil a gente trazer sobre os nossos pais a certeza da fé, a convicção da fé, tendo atitudes assim. Então, primeiro eu tenho que o quê? Obedecer. Obedece seu pai, honra teu pai. Né? Segundo, você tem que respeitar o seu pai e sua mãe. Honre-os. Porque essa crise que você está enfrentando porque os seus pais são descrentes pode ser vencida, pode ser ultrapassada, se você se posicionar com o Senhor. Então nós temos aqui, né, a primeira letra, que é o obedecer, a segunda letra, que é o respeitar, e a terceira letra qual é? Vamos ver daqui a pouquinho, espera aí. Já falamos sobre o O, sobre o R, obedecer, respeitar, e agora vamos falar sobre a terceira letra, que é o E, de exemplo. Nós precisamos dar exemplo. Muito mais do que orar, muito mais do que simplesmente você está colocando a sua vida em oração para que seu pai se converta, para que seu pai seja quebrantado no coração, você precisa ser exemplo. É isso, exemplo. Nós vemos lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: Jesus não permitiu, mas disse. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Nós vemos aqui uma passagem bíblica onde um
uma pessoa foi curada por Cristo, uma pessoa, uma situação de muita dificuldade, uma enfermidade ou uma possessão, e nós vemos que Cristo agiu sobre este jovem, sobre essa pessoa, e imediatamente ele quis seguir Cristo. E qual foi a reação de Cristo? Ele falou: não, calma aí, você pode me seguir de outra forma, você pode me fazer de outro jeito. Vá para a sua terra, vá para onde você nasceu, vá para aqueles que são seus, e lá você vai falar do que aconteceu com você. Ou seja, Cristo estava enviando aquele rapaz, enviando aquela pessoa que foi curada, enviando aquela pessoa que estava passando por uma situação de crise e dificuldade para ser exemplo. E através desse exemplo, essas pessoas iriam vir até Cristo, como nós vimos aqui. E aquele homem começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam o quê? Admirados. O seu exemplo, a sua postura, obedecendo, respeitando e sendo exemplo de Cristo. Você se posicionar e falar assim: o que Cristo faria nessa situação? Meu pai está aqui me impedindo de fazer isso, meu pai está me impedindo de fazer aquilo, o que eu vou fazer? Ore, coloque o seu joelho no chão, confie no Senhor que Deus vai dar a resposta, porque se você obedecer, se você honrar, Deus vai fazer com que você viva coisas excelentes. Deus se agrada disso, e ao se agradar disso, você vai ser esse exemplo para o seu pai e para sua mãe. E você vai se posicionar. E ao se posicionar, você vai trazer os seus pais, quebrantar o coração dos seus pais. Tá? Nós vemos também lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa na herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Incrível, né? Cristo fala que a gente precisa ser exemplo. Eu já falei aqui, já ministrei algumas lições atrás sobre a gente refletir a Cristo. E ao invés de ser influenciado, a gente influenciar, ou seja, a gente ser exemplo. Exemplo a ser seguido, e você precisa fazer isso com relação aos seus pais. Se posicione e você vai ver Deus agindo sobre a tua vida. Seja exemplo. Né? Seja exemplo, se esforce. Seu pai pediu para você, seu pai e sua mãe pediu para você arrumar o seu quarto, arrume. Seu pai e sua mãe pediu para que você faça a tarefa de casa, faça. Seu pai e sua mãe pediu para que você execute alguma coisa, execute. Se ele te perguntar: sim, fiz sim, Senhor, pai, fiz sim. Né? E você vai ser esse exemplo, você vai ser essa pessoa, porque através do seu exemplo, através da sua postura, porque de repente você era um cara rebelde, você era um adolescente rebelde todo, né, pá! E Cristo entrou no teu coração e você passou a olhar para os seus pais, a respeitá-los, a honrá-los. Isso é um exemplo. O exemplo de que Cristo pode fazer na sua vida, pode fazer na vida deles. De repente eles estão passando por situações que estão fazendo com que eles vivam crises terríveis, por isso que eles estão se afastando de Deus. Ou aqueles que nunca conheceram a Deus como você conhece hoje, vão passar a conhecer através do seu testemunho, através da sua postura, através do seu joelho no chão. Eu lembro quando eu me converti, eu queria converter todo mundo na minha casa. Eu tinha naquele momento um irmão com problema de drogas, e eu fazia as coisas mais malucas da face da terra para poder fazer com que ele recebesse Cristo. Várias vezes ele me pegou, colocando a mão na cabeça dele, dormindo, e quase que apertando o crânio dele para ele receber Deus, fazendo assim, ó, ele vai ser curado, vai sair disso, apertando a cabeça dele várias vezes. Ele acordava assustado. A pergunta que você pode fazer: mas ele se converteu? Não por essas minhas atitudes. Isso o fez ficar mais distante de Deus. Quando eu passei a ser exemplo, a abraçá-lo, a amá-lo, a envolvê-lo no meu dia a dia, isso fez diferença. A falar que Deus o amava, que Deus tinha o melhor para ele.
que ele precisava se posicionar, só ele poderia fazer isso. Não seria eu colocando a mão na cabeça dele que isso ia mudar. Porque dependia dele. Dependia dele ter o encontro com Cristo, dependia dele se aproximar de Cristo, dependia dele se abrir para Cristo, não a minha interferência, não a minha intervenção, no sentido de que eu seria o cara, mas o meu exemplo poderia fazer essa diferença. Passei a amá-lo, passei a respeitá-lo também, né? Passei a caminhar com ele, mostrando para ele que Cristo é muito mais. Então, querido, você pode ser um exemplo. Se houver, de repente, a necessidade de você não participar de eventos da igreja, mas para que você possa participar de um evento familiar, vá, participe. Ria com seus primos, ria com a sua família, brinque. O seu coração vai estar lá na obra, seu coração vai estar em Cristo, nunca vai sair disso. Agora, se você se distanciar da sua família, pode ser que você os perca. Ou melhor, perca a chance de ser o exemplo. Perca a chance de ser aquela pessoa que eles vão olhar e confiar. Deus quer que você seja esse exemplo. Então, para que você possa vencer e você quebrantar o coração dos teus pais que são descrentes ou que estão passando por crise espiritual e que isso tenha atormentado e trazendo crise para você, é você ore, obedeça, respeite e seja um exemplo para o seu pai. Reflita Cristo sobre a vida dos seus pais. A luz que Cristo está brilhando sobre você, reflita essa luz sobre os teus pais. E você vai ver a diferença. E você vai ver como isso pode fazer a diferença. E quebrantar o coração dos seus pais e eles serem salvos e entrar no caminho de Cristo. Através do seu exemplo. Então, galera, vamos lá. Você descobriu como faz. Ore. Você está com o seu pai aí do seu lado, você está com a sua mãe do seu lado, você está com seus familiares aí do seu lado, de repente eles já são cristãos, estão caminhando contigo porque querem que você... Agora você de repente tem pessoas na sua família que não são cristãos ainda e que muitas vezes pegam no seu pé. Mas agora é hora de você fazer a diferença. Ore. Ore. Obedeça, respeite e seja exemplo. Se topa? Quer fazer isso? Então a partir de hoje, depois dessa aula, já comece a praticar o ore, tá? Comece a praticar com seus pais, comece a praticar na sua família, comece a praticar aquilo que Deus estabeleceu na sua vida hoje. Esse entendimento. Posicione-se. Deus tem o melhor para a sua vida. Beleza, galera? A gente se vê nas próximas aulas. Temos aí mais aulas até o final do ano. Estamos juntos na EBD da 4ª IPT, né, da UPA. Então vamos lá, galerinha. Fique de fora não. Né? Contamos com vocês, participem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você tem meu WhatsApp, você tem meu e-mail, você sabe onde me achar. Tá? Estou aqui para te ajudar. Ore, obedeça, respeite e seja exemplo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até mais, galerinha. Valeu!